Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa nossa palestra de hoje. Hoje iremos falar a respeito de um tema muito interessante dentro da nossa área de estudos, que é o estudo da religião ou o estudo das religiões. E nós, quanto teólogos, não iremos aqui apresentar a ideia de estudo da religião ou das religiões dentro de uma confessionalidade. Eu, enquanto teólogo protestante, pentecostal, poderia estar falando aqui a respeito do estudo da religião dentro dessa óptica confessionalista ou dessa confessionalidade protestante pentecostal, mas poderia falar também aqui dentro da óptica reformada, enfim. Mas nós iremos falar aqui dentro da ideia científica do estudo das religiões com base na ciência das religiões. E aí nós iremos falar sobre a sua epistemologia, bem como a origem acadêmica da ciência das religiões, os pioneiros, né, a historicidade e a comparações. Iremos falar um pouquinho aqui sobre marxismo, sobre essa ideia marxista de alienação, sobre o funcionalismo e o reducionalismo de Durkheim e Freud, como a psicanálise e a psicologia compreende esse conceito religioso. E iremos falar sobre a fenomenologia das religiões dentro do conceito de sagrado. E aí iremos destacar aqui dois autores contemporâneos, que são Mircea Eliade e Rodolphe Otto. E para começarmos já essa nossa palestra, né, para a gente não perder tempo, eu já deixo aqui uma pergunta para os senhores. Como vocês imaginam qual a importância da religião para o dia a dia social? Embora você possa dizer assim, eu não sou religioso, eu não tenho nenhuma religião, mas a religião ela está totalmente ligada ao nosso dia a dia, mais do que simplesmente frequentarmos uma comunidade de fé aos domingos ou qualquer outro dia da semana, né? A religião ela está muito mais ligada no nosso dia a dia do que a nossa confessionalidade, né? Na nossa ideia psíquica de ser religião. A religião, muitas vezes, ela é a base, é o pano de fundo para a criação de leis de determinados estados e países. Embora se digam países, que é o caso do Brasil, nós podemos assim dizer que são laicos dentro da sua Constituição, nós sabemos que essa laicidade não é tão laica assim, não é? Mas esse não é o tema de nós iremos falar hoje. Nós queremos falar sobre essa etimologia do estudo das religiões. Nós precisamos compreender que o ensino religioso, o estudo das religiões, ele trabalha de forma diferente do que nós, à primeira vista, ouvimos a respeito sobre religião. Ele não ensina o conceito religião ou ser religioso, mas ele estuda o conceito acadêmico de religião. A ciência das religiões, então, ela estuda as religiões não religiosamente, mas academicamente. Então, o ensino religioso não é o ensino da religião pela própria religião e nos termos da religião, mas um ensino acadêmico do fenômeno cultural humano chamado religião. Então, as ciências das religiões, embora nós aqui como teólogos estamos apresentando para vocês, não é teologia. O ensino religioso não é uma catequese, um estudo bíblico ou uma escola bíblica. Não se trata disso dentro da ideia científica, né? Embora nós podemos falar, e não há nada que fale que o estudo das religiões tem que ser de forma científica, né? Enquanto o ensino religioso escolar, o ensino religioso, tá certo? Mas vamos lá para a nossa origem. Esse conceito acadêmico de ciências da religião surgiu em 1870 na Inglaterra, a partir de um filólogo, um cara muito importante chamado Friedrich Max Müller. Nós já ouvimos falar sobre ele, né? Era um estudioso do hinduísmo
antigo, e sugeriu a criação dessa nova disciplina chamada ciência da religião, que à primeira vista não foi muito bem recebida, mas com o decorrer do tempo foi criando essa ideia de percebendo que não, retirando o lado religioso católico da época e separando e dizendo não, nós podemos estudar não a religião dentro da visão, dentro do conceito religioso ou da religiosidade, mas dentro do conceito social nós conseguimos fazer essa análise social, sociologicamente deste conceito religião. E não somente Miller, mas vários outros contemporâneos vitorianos dele, que foram Edward Taylor, James Frazer, entre outros, que montaram essa ideia de historicidade e comparações. Ou seja, eles pegavam a historicidade de demais religiões que não fossem o cristianismo, como o hinduísmo, como demais outras religiões na época ali, aqui dentro da América, e para eles essas outras ideias de religião eram chamadas de selvagens. Embora Miller e dentre esses outros escritores contemporâneos ingleses, eles nunca realmente tiveram em campo para levantar essas teses, as teses deles eram equiparadas, ou melhor, eram fundamentadas dentro de histórias de missionários que foram enviados a esses países diferentes. E ali cria essa ideia de historicidade e essa ideia de comparações, ou seja, eles comparavam uma religião com a religião cristã, buscando compreender uma religião universal primária para o mundo à época. E aí nós, um pouco antes deles, de Miller colocar essa ideia, em 1846 surge Karl Marx com o seu livro Introdução da Crítica da Filosofia do Direito Egeu, onde ele afirmava que a religião era o ópio do povo. O ópio é uma droga. Então ele dizia que a religião é a droga da sociedade. Então ele nega totalmente a religião. Ele diz assim, uma ilusão que obstrui a produção da felicidade real, um consolo ilusório que evita a superação dos fatores reais produtores da infelicidade. E aí Marx coloca a religião como sendo algo que dá mais poder ainda ao opressor em cima do oprimido. E aí dentro da ideia social, dentro da ideia econômica, dentro da ideia política, ele acreditava, segundo Marx, que a religião ainda dava mais poder, ela ainda dava mais poder para o opressor em cima de classe, e aí ele começa a utilizar essa ideia em cima de luta de classes e não dentro desse conceito, dentro do conceito da religião totalmente diferente de Miller. E ele trabalha essa ideia de religião como sendo algo alienador, a religião sendo algo que alinea as pessoas a um tipo e um determinado tipo de opressão no mundo. E aí a gente avança um pouquinho, já no final do século XIX para o começo do século XX, nós entramos dentro da psicanálise, da psicologia, destacando aí Sigmund Freud, que cria essa ideia de funcionalismo para a religião, ou seja, a religião ela é formada dentro da psique ou dentro da mente do ser humano. E aí tem um escritor chamado Trin que ele fala assim que não precisa você ser tão bem estudioso para ver que essa ideia freudiana não faz sentido algum. Essa tese freudiana quanto religião afirma que esse fenômeno social é um subproduto do inconsciente com a função de reprimir pulsões instintivas antissociais. Então,
o que diz Freud? A frase dele diz assim como ocorria nas sociedades totâmicas, que ele se iguala a essa ideia de totismo com a essa ideia, né, de totismo. Deixa eu lembrar o nome aqui, me sumi, com Durkheim, que tinha sua base de ensino, a ideia de totismo, e Freud vai dizer assim como ocorria nas sociedades totâmicas, a violação ou não cumprimento de um ritual sagrado que cria um desconforto psicológico e o sujeito é levado a crer que algum mal irá lhe ocorrer, pois não atendeu uma exigência sagrada. E aí, mesmo comungando com as mesmas ideias, sendo um psicólogo, tratando e seguindo as ideias freudianas, surge Carl Jung, que ele refuta essa ideia de funcionalismo de Freud, e ele se afasta definitivamente dessa ideia, e passando a ser considerado um rebelde da psicanálise ortodoxa de Freud. Segundo o psicólogo suíço, os seres humanos nasceram com um arquetipo de Deus, ou seja, o ser humano, ele, dentro da mente do ser humano, ele compreende que existe um Deus. E o próprio Jung vai dizer assim que ele não acredita em Deus, mas ele sabe que existe um Deus dentro dentro da psique, dentro do ser humano. Todo ser humano sabe que existe um Deus, embora ele não acredite em Deus. Então, tanto a explicação freudiniana quanto jaguariana para a religião são uma comprovação que as explicações funcionalistas motivam o reducionismo na compreensão do fenômeno religioso, dando-lhe apenas o status de organizador da vida social, que é a ideia de Freud, ou emancipador individual, que é a ideia de Jung. E claro, gente, nós estamos falando aqui de uma forma bem rasa dessa ideia, para não passarmos esse tempo que nós temos. Nós poderíamos falar aqui em outro momento, de uma forma mais aprofundada dentro desses conceitos, dessas teses, a respeito do estudo das religiões e dentro dessa etimologia. Chegamos em Durkheim, fundador da escola sociológica francesa, e certamente o autor que mais influenciou e influencia a sociologia da religião. A teoria de Durkheim tem um fundamento etnológico, que se refere ao conceito do totismo como sendo a religião primária dos homens primitivos. Então ele pega essa análise de totem, que era uma ideia para ele, e ele observou que isso era um conceito do sagrado deles. Esse totem significava os seus antepassados, que era a imagem dos clãs, mas também simbolizava a sua parte religiosa, embora aí Durkheim ele vai reduzir essa ideia a que o totem era o clã e ao mesmo tempo ele era o antepassado, ou seja, o próprio totem era a sociedade, ele reduzia a sociedade ao próprio totem. Então, como sociólogo, embora Durkheim tenha se preocupado com a forma mais primitiva da religião, sua busca principal não se fundamentava na descoberta da origem do fenômeno religioso e seus elementos comuns a todas as formas de religiões, mas, como sociólogo, ele preferiu direcionar a sua teoria para esclarecer a funcionalidade da religião como produtora de solidariedade social. Essa foi a ideia de Durkheim em cima desse conceito de totismo, né? E a ideia sociológica que nós temos, a base sociológica que nós temos para esse conceito religioso. Chegamos na fenomenologia da religião ou das religiões, né? Uma terminologia que foi cunhada
por Gerald van der Leeuw, cujo trabalho se tornou clássico nessa abordagem, quanto outros estudiosos ali, quantos outros nomes que criaram essa ideia de fenomenologia das religiões. E aí nós temos um quadro de Van Lasto, que ele exemplifica muito bem, separadinho, certinho. Nós temos aí no nosso material esse quadro, em que ele divide os diferentes saberes sobre o religioso. E aí ele coloca as reflexões normativas, que são sobre o religioso. As reflexões normativas cabem à filosofia da religião e à teologia. Aí nós passamos para uma outra ideia, que é o estudo positivista do religioso, que aí entra a área da ciência da religião. E aí dentro da área da ciência da religião, nós temos no nível fenomenológico, o estudo sintético geral, é onde se encaixa a fenomenologia da religião, e nós temos o nível científico, que são os estudos analíticos e de diferentes perspectivas, que aí se enquadram a história das religiões, estudando dentro da perspectiva histórica, a psicologia da religião dentro da perspectiva psicológica, e a sociologia da religião dentro da perspectiva sociológica, que Valesco faz um trabalho muito bem feito, dividindo certinho isso em 1976, já dentro da nossa ideia, né, da nossa contemporaneidade. Mas a fenomenologia da religião teve como um dos vetores da sua contribuição a polêmica contra as teorias da religião primitiva e também a reação aos postulados reducionistas e funcionalistas, como nós já vemos aqui. Então, o que se destacam entre eles são os autores contemporâneos, né, Rodolphe Otto e Mircea Eliade, em que Otto ele dizia que para ele o sagrado era compreendido como algo divino, e já Eliade diz que dentro das suas divisas a revalorização das religiões primitivas e tradicionais, ele trabalhava dentro dessa valorização, mas também a refutação das ideias que eram portadoras de superstições irracionais ou pertencentes a um estágio primitivo, mágico na aurora da humanidade. Ele era contra o funcionalismo, se opôs àquilo que se tornou uma das principais características de seu pensamento, que é a irredutibilidade do sagrado e a incisiva defesa da autonomia e independência do fenômeno religioso. Então, nessa ideia, dentro da fenomenologia, trabalha essa ideia do conceito sagrado. Embora o sagrado, a gente não pode reduzir o sagrado a uma ideia do nome politicamente correto para Deus. Embora nós encontramos em muitos livros essa ideia de sagrado sendo um nome politicamente correto para Deus. O sagrado, segundo Eliade, era um elemento claro. O sagrado é um elemento que é um elemento da estrutura da consciência. Logo, em ciência das religiões, não se deve falar de experiências com o sagrado, mas de experiências do sagrado, buscando em diversas religiões, em como as demais religiões observam esse conceito de sagrado, não dentro de apenas uma religião, mas como as demais religiões entendem esse conceito de sagrado. Então, o objetivo do ensino da religião é o fenômeno religioso apreendido como fenômeno humano universal, plural, determinando histórica, cultural e social. E aí nós temos Mircea Eliade, que foi, melhor dizendo, um escritor contemporâneo que muito bem
expressava a sua ideia para nós, como base desse funcionalismo e desse conceito de sagrado, é muito importante. Ele dizia assim que o sagrado ele não pode ser submetido ao reducionismo das ciências sociais, da história ou da psicologia. Afinal, a religião faz parte de uma categoria sui generis. Outra característica fundamental do pensamento de Mircea Eliade é a universalidade da religião, que pode ser compreendida a partir de duas conotações. A primeira, jamais foi encontrada uma sociedade sem religião. E a segunda, em qualquer religião encontram-se formas constantes, universais e símbolos que revelam conteúdos também universais. E aí a gente vai para Rodolfo Outô, já finalizando essa nossa ideia de etnologia. Uma das principais obras do sagrado, ele apresenta uma síntese de suas inquietações filosóficas, fenomenológicas e teóricas que já haviam sido evidenciadas em outros contextos. Em seu trabalho, um dos seus livros mais famosos, que é o Sagrado, aparece como categoria complexa que se constitui de dois elementos importantes: o elemento racional, ao qual ele define como luminoso, e o elemento racional, que ele define como predicador. Para Rodolfo Outô, Deus e o sagrado não pode caber na razão pura, e ainda que tais ideias estejam presentes nas religiões, nada mais são do que uma ideia de sagrado, nada mais são do que uma ideia de sagrado carregada de noções racionais, sendo apenas predicados que esquematizam ou racionalizam o elemento original, não racional, identificado como luminoso. E aqui nós podemos, então, para finalizarmos esse nosso vídeo, já passamos um pouquinho do nosso tempo, mas já para a gente encerrar essa ideia da etimologia, que a gente vem desde lá do século XIX falando a respeito da origem, passamos por Miller, pela historicidade e comparação, passamos pelo marxismo, passamos pela ideia da psicanálise, da ideia do funcionalismo, reducionismo, compreendemos aqui essa ideia da fenomenologia, desse conceito de sagrado, e nós podemos finalizar dizendo então que o estudo das religiões não diz respeito ao saber religioso, tampouco é uma ciência integral a respeito das religiões. O estudo das religiões ele cumpre um papel fundamental, combatendo as ideias funcionalistas e reducionistas, tornando-se crítica da fenomenologia da religião, contribuindo assim para um verdadeiro entendimento do fenômeno religioso, na esfera social, filosófica, cultural e política, e entre outras muitas áreas sociais. Por isso, é impossível nós estudarmos o conceito da religião ou as religiões sem uma interdisciplinaridade, estando inserida dentro das ciências humanas sociais, utilizando de seus conceitos e reestruturando essas ideias das demais interdisciplinas. Bom, nós queríamos aqui falar um pouco mais aprofundado dentro desse tema, mas nós já passamos aí do nosso tempo, pedimos perdão aí, mas acredito que nós conseguimos compreender essa ideia etimológica do estudo da religião ou das religiões dentro da óptica científica, embora, como eu disse no começo aqui, sejamos teólogos e não cientistas, nós podemos analisar também dentro dessa óptica científica, não colocando como certo ou como errado, porque não existe um lugar dizendo que o estudo religioso ele deve se basear dentro, e isso falando sobre escolaridade, dentro da parte científica,
também não há quem diga que ele tem que ser feito dentro de uma parte confessional, tá certo? Então, eu agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco até este momento e que surgir alguma dúvida, possa estar entrando em contato conosco e até a nossa próxima palestra. Tchau, tchau.